continuar hoje com mais um vídeo sobre a unidade 7, os nutrientes e alimentação. Então, nas últimas aulas a gente falou sobre os nutrientes energéticos, carboidratos e lipídios, os nutrientes construtores, que são as proteínas, né? E falamos também sobre os reguladores, ok? Então, isso precisa ficar bem claro para vocês que é de extrema importância, né? Um dos objetivos desse capítulo é você conhecer quais são esses nutrientes, algumas características, né, e a importância deles. Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre outros componentes alimentares que a gente encontra, né, que nós iremos encontrar nos alimentos, porém eles não têm valor nutricional, mas são de extrema importância, né, para a manutenção também do bom funcionamento do corpo. No caso, vamos falar um pouquinho sobre as fibras, vamos falar sobre a água e a partir daí, então, falar um pouquinho sobre a alimentação humana e os cuidados que a gente tem que ter para ter uma boa alimentação, ok? Então, as fibras, pessoal, né? A gente ouve tanto falar que tem que consumir fibras, né? Para ter um bom funcionamento intestinal. O que são as fibras? Onde elas são encontradas? As fibras, pessoal, nada mais são do que pedacinhos, né? Que a gente tem ali em alguns vegetais, alguns frutos, algumas folhas, né? Que são a celulose que vai compor essa parede celular das células, né, vegetais. Então, por exemplo, quando eu vou consumir um fruto, dentro desse fruto, né, ele vai ter as células, que tem as paredes celulares, que tem muita celulose, folhas, né, talos, enfim, várias partes do vegetal que vão conter nessa celulose. Algumas com mais partes, algumas com mais fibras e outras com menos fibras. Então, para a gente entender, ficar claro, fibras, né, são o quê? Celulose. Celulose é uma substância que compõe a parede celular. Alguns animais herbívoros, elas digerem essa celulose, elas têm bactérias, né, dentro do aparelho digestivo dela que digere essa celulose. Então, ela consegue aproveitar, né, quebrar essa celulose, que é um carboidrato complexo, em carboidratos menos complexos para obter energia. Nós não conseguimos digerir a celulose, nós não conseguimos quebrar essa celulose, tá? Professor, então, que função vai ter, né, um carboidrato, no caso essa celulose, para a gente, se a gente não consegue obter energia dele, se a gente não consegue quebrar ele? Ele vai ter uma função de melhorar o movimento, né, do bolo alimentar, do bolo fecal, né, no nosso intestino, tá? Então, a principal função dessas fibras, dessa celulose, né, no nosso corpo, não só a celulose, nós temos outras fibras também que são importantes, né, para o nosso corpo, fibras de pectina, enfim, mas a principal seria a celulose. Elas são extremamente importantes porque elas vão melhorar o trânsito intestinal, ou seja, né, a passagem do bolo fecal pelo nosso intestino. Elas vão também, pessoal, tornar essas fezes mais consistentes também e mais fácil de se eliminar, tá? Porque essas fibras, quando elas estão presentes no bolo alimentar, ela melhora o que? A hidratação desse bolo alimentar, então as fezes não ficam tão ressecadas, né? Por isso que a gente ouve falar que pessoas que têm uma alimentação muito pobre, né, em vegetais, em frutas, em legumes, né, elas vão ser pessoas que elas têm mais dificuldade para evacuar, para ir ao banheiro, as fezes são mais ressecadas. Por quê? Porque elas têm poucas fibras e assim, né, essas fezes ficam muito secas, muito ressecadas e têm uma dificuldade para transitar no intestino e para ser liberada, tá? Então, relembrando, fibras são partes dos vegetais que a gente não digere, ela não tem nenhuma função estrutural metabólica para o nosso corpo propriamente dita. A principal função dela vai ser auxiliar o quê? No bolo fecal, né? Na eliminação dessas fezes também e em reter umidade ali no nosso intestino, ok?
mas as fibras são de extrema importância, então, para, né, um bom funcionamento intestinal, ok? A água, pessoal, a água é de extrema importância, né? Tô até aqui com o meu copinho de água aqui do lado. O nosso corpo ele é formado por cerca de 65 a 70, 72% de água. Isso vai variar de literatura para literatura. Mas o importante é lembrar que a maior parte dos organismos, né, principalmente o nosso corpo, ele é formado por água, né? E que essa água ela vai variar no indivíduo de acordo com o peso corporal, a idade, né? Então, indivíduos mais jovens, né, tem um percentual de água maior e conforme ele vai ficando mais velho, ele vai perdendo, né, um pouco dessa água que ele acumula, que ele armazena aí, ok? Essa água, então, pessoal, é essencial à vida. Não é possível a vida humana, né, sem, né, os nutrientes que ela precisa para se reestruturar, para se abastecer de energia, se regular, mas também ela precisa muito da água. Sem água não existe vida. E onde a gente vai estar encontrando essa água? Dentro das nossas células, né? Você já deve ter estudado que dentro da nossa célula nós temos o nosso citoplasma e nosso celoplasma, que também é cheio, né, de um fluido com água, né, de água lá dentro das células. Nas nossas secreções, então todas as secreções e fluidos corporais que a gente tem, nosso sangue, né, o nosso plasma, tudo, nossa linfa, tudo possui muita água, tá? Por que então essa água é tão importante para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Porque de acordo aí com o que a gente estuda, essa água é considerada um solvente universal, então ela é capaz de dissolver muitas substâncias, né? Então, quando a gente consome, né, as micromoléculas, vamos lembrar o que são micromoléculas, sais minerais e vitaminas, né? Algumas dessas vitaminas, muitos desses sais minerais, eles vão ser transportados, né? Aliás, todos serão transportados pelo nosso sangue, mas só para lembrar que algumas elas são hidrossolúveis, né? Algumas vitaminas são hidrossolúveis e elas se dissolvem facilmente na água e outras não. Mas mesmo assim, formando micelas, enfim, algumas estruturas elas conseguem ser transportadas pelo nosso corpo. Então a água é extremamente importante para transportar essas substâncias, esses nutrientes pelo nosso corpo. A água também ela é muito importante, né, para manter essa o que a gente chama de volemia, né, que é um volume sanguíneo constante. Se a gente mantém esse volume sanguíneo constante, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um bom funcionamento do sistema cardíaco, do sistema respiratório, do sistema renal, então a água é extremamente importante. Existe uma média de consumo de 2 a 2,5 litros por pessoa, sendo variável de dieta para dieta. A água, a gente vai consumir muito ela através dos alimentos. Temos muitos alimentos aí que são muito ricos em água, mas a gente também precisa consumir a água propriamente dita, né, pessoal? É extremamente importante beber mesmo a água líquida. A gente consome também através dos sucos de frutas, né? Enfim, vários alimentos que são líquidos que contêm um percentual de água, mas é extremamente importante beber também a água pura e fresca. Vamos falar agora um pouquinho sobre a alimentação humana. Por que é importante, né, se alimentar? Então, a gente precisa se alimentar, pessoal, porque a gente precisa manter, né, o nosso percentual energético, ou seja, a quantidade de glicose que a gente tem dentro das nossas células, né, para transformar essa glicose em ATP e assim ter energia. A gente precisa se alimentar para recompor, né, estruturas das nossas células e dos nossos tecidos. Então, a gente precisa obter proteínas, né, para o nosso corpo e também para regular o funcionamento do nosso corpo, através dos sais minerais e das vitaminas. E como que as pessoas vão escolher esse alimento, né? A escolha dos alimentos, pessoal, do consumo dos alimentos, ela vai ser muito própria de cada pessoa, de cada família, de cada cultura, né? Do modo de vida, das condições sociais, né? Desse indivíduo, do ambiente.
que ele vive, né? Então, por exemplo, de país para país, essa escolha alimentar ela vai modificando. Então, a gente observa que nos países orientais ela já é um pouco diferente daqui da nossa cultura ocidental. No Japão, China, Estados Unidos, Europa, dentro da própria Europa, né, a gente tem essas discrepâncias aí culturais também, né? Alguns países consomem mais carboidratos, outros vão ter ali uma dieta bem equilibrada, né? Bem saudável, né? Alguns já consomem mais fast food, o que não é muito legal. Mas enfim, o que eu quero que vocês peguem aqui desse quadro é o quê? A importância da alimentação, de uma manutenção, né, do equilíbrio dessa alimentação e como que essa alimentação vai se dar. Então, ela vai se dar de forma, né, de cultura para cultura, de condições socioeconômicas e assim por diante. Então, quando a gente fala numa alimentação balanceada, o tempo todo nas aulas passadas eu ia falando para vocês que a gente precisa ter o que? Uma parcimônia, né? Um equilíbrio nessa alimentação. A nossa alimentação ela não pode ser baseada com excesso de carboidratos, excesso de lipídios, excesso de proteínas, de minerais, porque todo esse excesso ele pode fazer mal para o nosso corpo ao invés de fazer o quê? De trazer benefícios. Né? Então, para um bom funcionamento, uma boa saúde do nosso corpo, a gente tem que ter uma qualidade do alimento e uma quantidade desse alimento, tá ok? Boa qualidade e boa quantidade. Então, 10 dicas para uma alimentação saudável, né? O ideal é que a gente prefira sempre os alimentos bem frescos, né? Alimentos também de forma minimamente processada, que a gente fala, né? Alimentos não tão cozidos, porque muitas vezes a cocção inadequada faz com que esse alimento perca, né? Vitaminas e sais minerais. Então, quanto mais alimentos crus você for colocando, né, na sua dieta, melhor para vocês. Muitas frutas, né? Que fruta é muito interessante, muito saudável, tá? Minimamente processados, evitar ao máximo, se for possível para você, né, alimentos industrializados, reduzir o consumo de sal, de açúcar, excesso de óleos e manteigas, né, alimentos em conserva, refrigerante, bolacha, comer com regularidade, né, fazer pelo menos as 4 principais refeições, não pular nenhuma dessas refeições, fazer essa alimentação de forma fracionada, de forma legal, né? Por exemplo, não comer muito no almoço, ficar sem comer café da manhã, né? Dar preferência para esses alimentos mais frescos que a gente consegue estar comprando aí, né? Às vezes umas 2 vezes, uma vez na semana nas feirinhas, né? Alimentos mais de origem mais saudável, evitar o fast food, né? Também é interessante que esse fast food aí às vezes não é muito saudável. E, né, enfim, são dicas que a gente tem para poder tentar manter uma alimentação aí bem legal, bem saudável. Aí a gente tem a nossa pirâmide alimentar, né, onde ele fala aí, né, dos cereais, pães, tubérculos, que seria a nossa base da cadeia alimentar, porque eles são nutrientes energéticos. Nós vamos ter aí as frutas e hortaliças, né, que são uma fonte importantíssima de sais minerais, de vitaminas, né, de fibras de água para o nosso corpo. Aí a gente vai ter carnes, ovos, produtos lácteos, né, leguminosas, que são fontes riquíssimas de proteína, e lá em cima os açúcares e doces, né, que são nossas fontes ali de gordura, né, de açúcares ali, que são os energéticos, ok? Alguns cuidados aí com a alimentação. Então, a primeira coisa que você faz, você, né, sua mãe, enfim, sua funcionária vai no mercado, na feirinha, né, para comprar. Então, você tem que estar fazendo uma seleção desses alimentos. Então, você tem que estar observando, né, se o alimento ele está íntegro, né, não está amassado, com características que de você olhar, você vai saber se esse alimento é legal ou não. Carnes, né, se a carne não está escurecida, se enfim, não está com cheiro ruim, então você tem que fazer uma seleção desses alimentos. Perfeito, você escolheu, né? A seleção seria o escolher esses alimentos ali que tem uma característica que você observa que é uma característica saudável. Porque ninguém vai comprar, né? Alimento amassado,
perfurado, que você vê que tem larva lá dentro, né? Carnes escurecidas com mau cheiro, ninguém vai comprar isso. Então, você vai fazer uma seleção, você vai escolher esses alimentos que você considera mais saudável. Chega em casa, tem que higienizar, tem que lavar, se forem frutas, verduras, comprar soluções sanitizantes, deixar de molho, né? Tanto por questões de micro-organismo quanto por questões de venenos, né, inseticidas, pesticidas que são usados, né, muitas vezes na produção desses alimentos, e depois cuidados no preparo, né, e na ingestão desse alimento. Então, tá preparando de forma saudável também. E são algumas características que eu disse para vocês, né? Como escolher bem os alimentos. Então, os vegetais, eles não devem estar murchos, amolecidos, escurecidos, que é o indício que esse alimento está entrando em decomposição, então não está legal para o consumo. Devem evitar, né? Não pode ter furo, mancha na superfície, que vai ser indícios que podem ter larvas, né? Insetos lá dentro. As carnes não devem ter coloração escura, ou esverdeada e o odor desagradável deve ter uma consistência firme. Tá? Os peixes devem estar frescos, com odor característico, as escamas firmes, os olhos cheios e brilhantes, não pode estar aquele o olho murcho, né? As brânquias com uma coloração mais clara. E quando você for comprar alimentos processados, industrializados, conservas, né? Olhar se eles estão íntegros, as embalagens estão íntegras, não pode estar enferrujada, amassada nem estufada, porque embalagens que estão estufadas pode ser que teve uma proliferação bacteriana ali, né? E pode comprometer a qualidade ou até mesmo riscos para a sua saúde se você consumir esses alimentos ali, né? Dessas embalagens amassadas e estufadas. A produção do alimento. Então, hoje, né, como nós vivemos num mundo onde a demanda por alimentos é cada vez maior, então hoje a produção do alimento é diferente da época de uns tempos atrás, né, onde cada família cultivava o seu próprio alimento, enfim, não tinha essa produção em larga escala. Como hoje a gente tem essa produção em larga escala, a gente utiliza muito de fertilizantes, agrotóxicos, né, para poder evitar a proliferação de pragas e também ter uma produção maior. Então, isso se torna um risco maior para a nossa saúde. Por isso, aquela questão da boa higienização dos alimentos que eu falei para vocês, né? Para retirar o máximo possível aí da casca dessas frutas, dessas verduras, desses legumes aí, né? Esses herbicidas aí que são utilizados. Então, a higiene importantíssima desses alimentos. Para quem pode, né? Praticar agricultura orgânica, consumir, comprar esses alimentos orgânicos, melhor ainda, porque eles são cultivados, né, sem essa questão dos agrotóxicos. Até mesmo na pecuária, pessoal, existe aí muitas vezes um uso abusivo e excessivo de antibióticos nas carnes, né, de hormônios para tentar fazer esses animais atingirem, né, um ganho de peso de forma mais rápida. Então, a gente também tem que estar pensando nisso tudo, tá? Então, eu vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aí, na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho aí desses usos de agrotóxico, né? E de antibióticos, tá? Na alimentação. Então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. E eu deixo aqui para vocês refletirem, né? Qual que é a importância e os cuidados na hora da alimentação. Então, um beijinho, fiquem com Deus e até mais.